Na aula passada, teve como tema a descoberta do Atlântico. E esse Atlântico, quando esses europeus passaram ou venceram os seus medos e conquistaram o Atlântico, muita coisa mudou na vida da Europa. O europeu passou a descobrir novas culturas, novas mercadorias, ou seja, transformou a vida da Europa. Vimos qual foi a relação entre o comércio e as grandes invenções. Então este comércio, quando ia buscar no Oriente os produtos, ele também trouxe novas ferramentas. Ferramentas, sim, a pólvora, o papel, a bússola, ferramentas estas que mais tarde ajudaram o europeu a fazer o quê? Novas conquistas para novos produtos. Sem essas invenções, o europeu não teria conseguido descobrir a América e muitos outros novos pontos de comércio. O professor nos falou ainda sobre a conquista do Atlântico através das grandes navegações. E essas navegações passaram então a mudar a rota marítima do Mediterrâneo para o Atlântico. Atlântico esse que passou a ligar o fornecedor ao produtor. O europeu poderia, ou passou a vir, a explorar a América e levar todo o produto daqui explorado para a sua terra natal, Europa, pelo Atlântico. Então o Atlântico muda o eixo comercial. Uma boa aula. O nosso tema de hoje é formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo. Parece um palavrão, mas é a formação desses estados nacionais entre o século XIV e o século XVIII. Tudo bem? Mas antes, vejamos uma entrevista que a nossa equipe fez na rua com algumas pessoas. Perceba e ouça bem quais são as suas respostas às nossas perguntas. Você acha que um governante, um presidente de um país, ele tem o direito de decretar uma religião oficial para esse país? Eu acho que não, acho que cada um deve saber a religião que quer seguir, né? Muitos querem seguir católica, outros evangélica, cada um tem seu livre-arbítrio de escolher o seu caminho, né? Eu acho que não, já existe religião, por exemplo, né? Cada um segue aquilo que bem entende, né? E que dê a liberdade de expressão, de credo, de política das pessoas. Nunca, nunca, nunca. Um político ele pode administrar, jamais impor. Eu acredito que ele não tem esse poder, não. Não, cada um tem o direito de escolher a sua religião. Se você está numa democracia, não, né? Acho que cada qual tem sua religião, você tem o livre-arbítrio para escolha, né? Pelo menos para isso. Bem, veja que legal, quanta resposta interessante para a nossa aula. Quanta resposta inteligente, não acha? Pois veja só, tá? Responder o quê? Responder o quê aí? Que não acham certo um governante, um rei ou alguém determinar a religião de um povo. Que isso é coisa da ditadura, que isso é coisa dos reis. Com certeza. Com certeza tiveram épocas na nossa história da humanidade que determinados governantes decretavam sim a religião para um povo. E é bem este período que a gente vai trabalhar. Este período é o período da formação dos Estados nacionais modernos absolutistas. Quando os reis absolutistas podiam determinar sim a religião de um povo. Mas isso gerava muita guerra, gerava muito problema, muitas guerras religiosas aconteceram. Pois a época do absolutismo é a época em que os reis tinham muito poder, entre o século XIV e o século XVIII. E mais, entre o século XIV e o século XVIII é a época do luxo, da riqueza, da suntuosidade dos palácios. Lembra? A gente pensa que isso é coisa lá da Idade Média, não é? Reis, grandes palácios. Não são coisas da época medieval?
são coisas da época moderna, a época onde os reis eram muito fortes, onde tinham muito poder e também onde começou a se formar os estados nacionais. Mas, afinal de contas, o que é um Estado-nação? Estado-nação é a mesma coisa que um Estado nacional. É um Estado que é uma nação, é o Estado que é um país. E isso começou a existir só a partir do século XIV, XV para frente. Por quê? Porque na Idade Média a gente tinha reinos bárbaros, não tínhamos nações, não tínhamos países. Isso só vai acontecer com a formação dos Estados nacionais modernos na época moderna. Mas vejamos um pouco do contexto histórico da época. O que estava acontecendo que levou à formação desses Estados nacionais modernos? A crise feudal do século XV foi um dos pontos extremamente importantes que levaram à formação do absolutismo na Europa. Por quê? Porque a Europa estava passando por um momento de crise no século XV. Havia o quê? Havia uma subprodução. Estava se produzindo menos, mas a população estava crescendo. E o que aconteceu? Aconteceu que começou a originar fome, muita pobreza, muita miséria, pestes e muitas mortes na Europa. A gente já viu isso anteriormente. Então, essa crise feudal do século XV levou, na verdade, muitas nações, muitos povos europeus a fazer o quê? A buscar um Estado mais forte, que tentasse superar politicamente essa crise, centralizando o poder político e dando mais poder aos reis. Por outro lado, tem a questão do Renascimento. O Renascimento influenciou bastante também no absolutismo e na formação dos Estados nacionais. Por quê? Porque muitos escritores, filósofos, como Shakespeare, Erasmo de Roterdã, Maquiavel, foram grandes defensores da centralização política do poder real, dos Estados nacionais. Vejamos, Shakespeare tem muitas peças relacionadas aos reis. Hamlet, Rei Lear, Otelo, Macbeth, Henrique V. Veja só, significa também que ele tinha uma certa simpatia por esse poder real. Mas também não nos esqueçamos que Shakespeare mostrava muito bem a luta encarniçada pelo poder entre os reis, entre a família real, tá? Lembrem bem das peças, tragédias, que ninguém ficava vivo ao final. Então, Shakespeare tinha uma certa simpatia por aí, mas também mostrava o lado podre do poder. Vejamos agora um outro item bastante importante dentro desse contexto. O antigo sistema colonial e o mercantilismo, que seriam as colônias que os europeus tinham aqui na América. Essas colônias, essa relação entre metrópole e colônia, intercalada aí pela política econômica mercantilista, foi muito própria da época do absolutismo. E isso ajudou, na verdade, a centralização do poder político, porque precisava-se de um Estado forte que intervisse na política colonial, no exclusivo comercial, no monopólio comercial. Um outro item bastante importante, a reforma religiosa do século XVI. Foi quando a Igreja Católica, o catolicismo, começou a ser questionado por Martinho Lutero, por Calvino, levando aí o surgimento ao protestantismo. Nesse momento, os papas, o poder do Papa começou a ser questionado. O poder do Papa começou a também ser questionado pelos reis. Isso também possibilitou aos reis terem mais poder, centralizarem mais o seu poder, porque não deviam mais tanta satisfação ao Papa. Lembra aí Martinho Lutero, Calvino, reforma religiosa do século XVI. Vejamos então uma outra questão bastante importante. Será que os reis absolutistas
eram realmente absolutos? Será que eles governavam completamente sozinhos? A gente às vezes tem essa impressão, que o absolutismo, o rei mandava em tudo. Mas não era bem assim. Vejamos, o rei tinha uma aliança de interesses em torno dele, em torno desse poder real. Outras camadas sociais da época também queriam a centralização desse poder, também queriam um Estado mais forte. Por exemplo, a burguesia mercantil em ascensão queria porque ela ainda estava em crescimento e precisava de um poder forte que a sustentasse. Então a burguesia mercantil apoiou. A nobreza, por exemplo, a nobreza estava em decadência e ela precisava se manter no poder. Então ela se alia também, de alguma forma, ao rei. E também a igreja, seja ela católica ou protestante, também vai estar aliada defendendo esse poder real. Então o rei deve satisfações a essa aliança de interesses. Tudo bem? Vejamos agora um pouco das características desses estados nacionais modernos que a gente está trabalhando na Europa entre o século XV e o século XVIII. Uma das primeiras características foi a centralização administrativa. Para existir um poder real, precisa um processo de centralização política. Mas para isso, foi necessário, então, diminuir os poderes locais, os poderes dos senhores feudais, para que o rei pudesse ter mais poder. Então, houve um processo aí de diminuição dos poderes locais dos senhores feudais. Foi necessário também a formação de uma burocracia de Estado e a criação de um exército nacional. O que é isso? A burocracia de Estado, já que você está centralizando administrativamente, você vai precisar de funcionários públicos. E quem seriam aqueles funcionários que cuidavam dos negócios do governo? A nobreza aliada ao rei. Por outro lado, também a gente tem aí a questão da necessidade da formação de um exército nacional. O rei, o governo, precisa ter poder militar para submeter o poder militar dos senhores feudais. Então o rei precisava de um exército nacional também. Outro ponto foi a criação dos impostos reais. Para quê? Impostos cobrados pelo rei para sustentar a burocracia de Estado e o exército nacional, que tinham que agora ser pagos, eram profissionais. Também uma outra questão foi o fortalecimento da justiça real sobre a justiça dos senhores feudais. Bem, o que vem a ser isso? Ora, os senhores feudais, lá na Idade Média, faziam suas próprias leis, tinham suas próprias moedas, lembram lá? Então, e tinham o seu próprio exército. Ora, nesse momento, o rei precisa ter mais poder judiciário sobre a nação. Por isso, então, ele tem que submeter a justiça dos senhores feudais à justiça real. A justiça real teria que ser maior. E assim ele vai tendo mais domínio sobre a nação e sobre os poderes locais. Tudo bem? Então essa é mais uma questão. Uma outra questão, para finalizar essa questão das características dos Estados nacionais, foi a seguinte: a unificação monetária, linguística, territorial e do sistema de pesos e medidas. O que vem a ser isso? Bem, a unificação monetária era uma necessidade, porque antigamente, ou mesmo nos reinos na Europa, existiam várias moedas dentro do mesmo país. Era necessário, nesse momento, então, uma unificação dessas moedas. E isso atendeu muito bem os interesses da burguesia mercantil. Pois a burguesia mercantil ficou muito contente e ela estava realmente querendo há muito tempo essa unificação monetária. Tudo bem? Por outro lado, a gente tem também a unificação linguística e territorial. Para a gente ter uma nação, um país, precisava-se o quê? Que falassem a mesma língua e habitassem o mesmo território. Então, começam então as delimitações de fronteiras, tá? Uma outra questão bastante importante foi
a unificação de pesos e medidas. Pesos e medidas também era muito importante ao comércio. Você unifica o sistema de pesos e medidas dentro do mesmo país, para que facilitasse o comércio interno e também externo. Agora vamos a um breve intervalo. Bem, continuemos nossa aula sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. Agora vamos dar uma olhada nas teorias políticas que defendiam o poder absolutista dos reis. Existiam duas teorias que defendiam o poder absolutista dos reis. Uma era a teoria do direito divino e a outra era a teoria do contrato social. Vejamos então um pouco sobre a teoria do direito divino. Essa teoria era defendida pela igreja, por alguns escritores e principalmente por teólogos. O que dizia? Bem, essa teoria dizia que os reis eram enviados, representantes de Deus na terra, tá? E essa teoria fortalecia ainda mais o poder real. Então, a igreja, seja ela católica ou protestante, estavam nesse momento aliados à centralização política real. Ok? Vejamos um pouco dessa teoria do direito divino, que muitos foram seus defensores. Vejamos um pouco nas palavras de Jean Bodin. Jean Bodin era um teólogo, escritor e religioso francês do século XVII. E ele também contribuiu muito para reforçar essa ideia do absolutismo dos reis. Vejamos o que ele diz. Nada havendo de maior sobre a terra, depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Jean Bodin. Bem, veja o que nos dizia Jean Bodin, que o rei está acima de tudo, que é uma figura divina. Aí prova muito bem o que era essa teoria do direito divino. Era o rei poderoso. Ao rei deve-se obediência, não é verdade? Mas outros teólogos e escritores também defendiam essa ideia de que o rei não podia ser questionado, que o seu poder era soberano, estava acima de tudo e todas as coisas. Vejamos também um outro escritor religioso e pensador do século XVII, que foi Jacques Bossuet. Jacques Bossuet também, como Jean Bodin, defendia a teoria do direito divino, mas ainda aprofundava mais esta defesa. Vejamos um pouco do que Bossuet nos dizia sobre a teoria do direito divino. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Jacques Bossuet. Vejam só o que diz Bossuet. O murmúrio é uma disposição para a sedição. O que será isso? Ora, ele está dizendo que o rei não pode ser questionado, não pode ser duvidado, porque ele é um representante de Deus e todos devem a ele obediência extrema. Ora, sedição aí seria o quê? Sedição seria revolta, rebelião, revoluções.
Ora, questionar o rei, se rebelar contra o rei, fazer revoltas contra ele, era considerado por Jean Baudin ou Bossuet coisa de pecadores, hereges, que podiam, com certeza, ir para a fogueira da Inquisição, porque eram hereges e pecadores contra um rei que era considerado uma figura divina. Tudo bem? Mas vejam bem isso tudo. Isso é uma montagem para se reforçar o poder real, para dizer que o rei não pode ser questionado. Então você tem toda uma teoria que justifica esse poder absolutista dos reis. Isso tudo para evitar as revoltas e evitar as rebeliões. Bem, vejamos agora a outra teoria, a teoria do contrato social. Na mesma época, século XV, XVI, XVII, essa época desses defensores da teoria do direito divino, também existiam outros escritores que defendiam a teoria do contrato social. Esses escritores eram também filósofos, pensadores ou mesmo cientistas políticos. Entre eles temos aí Maquiavel, Hugo Grotius, Thomas Hobbes escreveu Leviatã e Erasmo de Roterdã, com Elogio da Loucura. Bem, esses escritores, pensadores, cientistas da época defendiam o quê? Defendiam, diferentemente da teoria do direito divino, que governados e governantes deveriam fazer um acordo social, porque um precisava do outro. Isso é o que é chamado de contrato social. Um acordo entre governantes e governados, tá? Onde os governados delegam poderes aos governantes. E os governantes devem cumprir os desejos, os anseios e as vontades dos seus governados. Tudo bem? Vamos ver se é bem isso. Maquiavel foi uma das figuras mais importantes desse período. Pensador, dramaturgo, escritor, defendia claramente a teoria do contrato social. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, que foi muito perseguido e até hoje muito mal entendido. Vejamos um pouco o que Maquiavel escreveu em O Príncipe. É melhor ser amado que temido ou o inverso? Respondo que seria preferível ser ambas as coisas, mas como é muito difícil conciliá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do que amado, se só se puder ser uma delas. Há uma coisa que se pode dizer de uma maneira geral de todos os homens, que são ingratos, mutáveis, dissimulados, inimigos do perigo, ávidos de ganhar. Nicolau Maquiavel. Vejam só o que nos diz Maquiavel em O Príncipe. Um rei, um governante, deve ser amado ou temido? Ele diz que é bom que um governante seja as duas coisas. Amado e, ao mesmo tempo, temido, respeitado. Então, ele está dizendo como é que se deve governar. Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo também por que precisa de um governo? Por que precisa de um poder forte? Porque os homens são dissimulados, ingratos, ávidos de ganhar, mesquinhos, que, para o Maquiavel, o ser humano nasce mal, na verdade. Ele é mal por natureza. E é à medida que ele vai vivendo em sociedade que ele vai se civilizando, vai se tornando humano. Por isso é que precisa de um poder forte, de um governo forte, para administrar essa selvageria humana. Você concorda? Bem, Maquiavel foi muito mal visto na época e até hoje muito mal entendido, como já falamos, porque a igreja começou a achar que o Maquiavel era um pecador, um herege, por estar pregando aí contra o direito divino e dizendo que a política e o poder é uma coisa humana, bastante terrena, não é verdade? E ligaram essa questão, por exemplo, entre Maquiavel e maquiavélico, como se maquiavélico virasse hoje sinônimo de algo diabólico, mesquinho, perigoso, enganador. Mas quem pintou essa imagem de Maquiavel foi a própria igreja, por ele não concordar, como a gente já disse, com a teoria do direito divino. Mas não era nada disso,
Pois, Maquiavel, na verdade, estava mostrando como os governantes governam, tá? E mostrando ao seu leitor como os governantes enganam, como os governantes são dissimulados, mas, ao mesmo tempo, é claro, estava dizendo como se deve governar, não é? Ser amado e ser temido ao mesmo tempo. Tudo bem? Bem, a gente viu aí as duas teorias que defendiam o absolutismo e o Estado Nacional moderno, forte e centralizado. Duas teorias que pareciam muito diferentes, mas que, no fundo, tentavam superar aquela crise feudal, toda aquela crise do século XIV e XV que a gente viu anteriormente. Um poder forte, um soberano forte, submetendo a todos, a população, não é? E tentando evitar as revoltas e as revoluções. Tá certo? Vejamos então um trecho da obra de Shakespeare em Henrique V, que foi filmado recentemente, tá? Que trata dessa luta pelo poder. Então, Henrique V. From our brother, England? From him, and thus he greets your majesty. He wills you, in the name of God Almighty, that you divest yourself and lay apart the borrowed glories that by gift of heaven, by law of nature and of nations, belongs to him and to his heirs, namely, the crown. Willing you overlook this pedigree, and when you find him evenly derived from his most famed of famous ancestors, Edward III, he bids you then resign your crown and kingdom, indirectly held from him, the native and true challenger. Or else, what follows? Bloody constraint. Bar Harry England, that sweeps through our land with pens painted in the blood of our fleur. Go down upon him, you have power enough. And in a captive chariot into Rouen, bring him our prisoner. This becomes the great. Sorry I am his numbers are so few, his soldiers sick and famished in their march. For I am sure when he shall see our army, he'll drop his heart into the sink of fear, and for achievement of ours his ransom. Therefore, Lord Constable, haste on Montjoy. Prince Dauphin, you shall stay with us in Rouen. Not so, I do beseech your majesty. Be patient, for you shall remain with us. Now forth, Lord Constable, and princes all, and quickly bring us word of England's fall. Thus, says my king, say thou to Harry of England, though we seemed dead, we did but sleep. Tell him we could have rebuked him at Harfleur. Now we speak, and our voice is imperial. England shall repent his folly. Bid him, therefore, consider if his ransom, which must proportion the losses we have borne, which in wait to re-answer his pettiness would bow under. To this add defiance, and tell him, for conclusion, he hath betrayed his followers, whose condemnation is pronounced. So far, my king and master, so much my office. What is thy name? Montjoy. Thou dost thy office fairly. Turn thee back, and tell thy king I do not seek him now, but could be willing to march on to Calais without impeachment. Go therefore, tell thy master, here I am. My ransom is this frail and worthless trunk. My army but a weak and sickly guard. Yet God before, tell him we will come on, though France himself and such another neighbor stand in our way. So, Montjoy, fare you well. The sum of all our answer is but this: we would not seek a battle as we are, nor as we are, we say we will not shun it. So tell your master. I shall deliver so. Thanks, to your majesty.
I hope they will not come upon us now. We are in God's hand, brother, not in theirs. The Dauphin longs for morning. He longs to eat the English. I think he will eat all he kills. He never did harm that I heard of. Nor will do none tomorrow. Would it were day. Alas, poor Harry of England. Why, all our ranks are broke. Oh, perjurer of our shame. Shame and eternal shame. Nothing but shame. Vejam só que belo retrato de uma época nas mãos desse grande escritor renascentista que foi Shakespeare, tá? Mostrando muito bem para a gente essa luta pelo poder entre a família e outras camadas sociais que levaram a inúmeras guerras, não é verdade? Mas Shakespeare mostrou isso muito bem, tá? Essa luta dos poderosos, na relação entre o poder e o povo e a população, tá certo? Vale a pena conferir outras obras de Shakespeare. Vamos deixar algumas perguntinhas para vocês irem pensando em casa. Como, por exemplo, os antigos reis absolutistas ou um governante atual, mesmo em ditaduras, governam sozinhos? O que você acha? Será que governam sozinhos mesmo? Tá? Outra. Quais interesses eles representam? Tá bom? Pense lá. E a seguinte, será que poderíamos conviver sem governantes, nem parlamentares, nem políticos, que a gente critica tanto os políticos e os governantes, mas a gente poderia viver sem ele numa sociedade complexa, desigual? Pense aí, justifique as suas respostas, tá bom? Bem, poderíamos também deixar aqui algumas sugestões de leitura para você que gosta de política ou gosta de teatro também. Por exemplo, o Maquiavel é bastante importante. Em O Príncipe, vale a pena a gente conhecer. Ele não era tão maquiavélico assim como a gente pensa. Por outro lado, a gente também tem em Maquiavel Mandrágora, que é uma peça de teatro bastante fácil de ser encontrada, que é uma comédia do Maquiavel, onde envolve o clero, o poder, o povo, bastante interessante. O Thomas Hobbes também deixou escrito o Leviatã, discutindo a questão do Estado e da política, tá certo? Mas, principalmente, a gente não pode esquecer do Shakespeare, que tem várias tragédias a esse respeito que a gente já comentou e vale a pena você conhecer. Tragédias sobre o poder. E a gente gosta muito de saber os meandros do poder, não é verdade? Então é isso. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula de História. O professor Sérgio nos falou sobre o absolutismo e a formação dos Estados Nacionais modernos. Entre o século XIV e o século XVIII, aconteceu então a formação dos Estados Nacionais modernos absolutistas. Esses Estados Nacionais eram Estados-nações, porque antes, na Idade Média, a gente tinha reinos, e reinos não eram nações. Isso acontece entre o XV e o XVIII, quando ocorre a centralização do poder político, tá certo?
aprendemos quais são as características dos Estados nacionais modernos absolutistas. Você tem aí então a centralização administrativa e política, a gente tem aí também a criação de uma burocracia de Estado no Exército Nacional, a cobrança de impostos reais, o predomínio da justiça real sobre a justiça feudal e a unificação do sistema monetário, de pesos e medidas, linguística e territorial. Observamos o poder absolutista dos reis. E essas duas teorias, que foram a teoria do direito divino e a teoria do contrato social. Na teoria do direito divino, faziam uma defesa, dizendo que os reis eram aqueles escolhidos por Deus, enquanto a teoria do contrato social defendia um acordo entre governantes e governados. Até a próxima aula.